Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. A polícia de Luxemburgo colocou nas ruas carros elétricos de alta voltagem. A frota substitui os carros convencionais e tem autonomia para rodar até 400 quilômetros com uma única carga. Uma forma de reduzir a poluição e cumprir o Acordo de Paris. Resta saber quando a novidade chegará ao Brasil e veja outros destaques dessa edição. Um tiroteio assustou moradores de Toronto, no Canadá. Um atirador matou uma pessoa e deixou outras 13 vítimas feridas, incluindo uma menina de menos de 10 anos, que está internada em estado grave. Um vídeo amador registrou o barulho dos tiros. Este homem achou que eram fogos de artifício. Eu comecei a ver muitas pessoas correndo, mesmo sem saber o motivo, também fugi do local, lembra? O tiroteio aconteceu em uma movimentada avenida da cidade, conhecida por ter vários restaurantes e lojas. As pessoas passam por aqui todos os dias para comer e aproveitar o verão. Estou devastada, afirma essa moradora. O atirador morreu, aparentemente numa troca de tiros com a polícia. A identidade dele não foi revelada e as autoridades investigam as motivações do ataque. Para o prefeito de Toronto, o caso evidencia o problema da posse de armas. Um levantamento mostra que os tiroteios na cidade mais que dobraram entre 2014 e 2017. Subiram de 177 casos para 395. E subiu para 44 o número de mortos numa onda de calor que atinge o Japão. Somente no fim de semana, 11 pessoas morreram. Hoje, os termômetros bateram todos os recordes do país e atingiram 41,1 graus Celsius, numa cidade próxima a Tóquio, 12 graus acima do normal para esta época do ano. As autoridades alertaram que o calor vai continuar e que o número de mortes deve ser ainda maior, mas que os casos ainda não foram contabilizados oficialmente. E vamos ver o que é destaque hoje na imprensa internacional. A agência de notícias Reuters traz com exclusividade novas informações sobre a suposta espiã russa que está detida nos Estados Unidos. Segundo a reportagem, Marina Butina teria se encontrado com membros do alto escalão do governo americano, como o então subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais e o vice-presidente do Fed, o Banco Central Americano. Já na Argentina, o jornal Clarín fala do anúncio de um plano de reforma das Forças Armadas proposta pelo presidente Maurício Macri. O plano terá como objetivo fornecer aporte do Exército e Força Aérea na luta contra o narcotráfico, principalmente no norte do país. E a seção para a América Latina da rede Al Jazeera fala hoje da apreensão de líderes sociais na Colômbia. Segundo grupos internacionais de direitos humanos, pelo menos 311 defensores de direitos e ativistas foram mortos no país desde o início de 2016. Um morto a cada 2 dias. Nos Estados Unidos, as investigações continuam para descobrir se houve negligência durante um acidente que matou 17 pessoas em um passeio de barco. Veja na reportagem de Tina Roma. Tia Coleman é uma das 31 pessoas que viajavam em um navio anfíbio na cidade de Branson, no Missouri, na última quinta-feira, quando a embarcação começou a afundar. No momento do acidente, havia uma forte tempestade com ventos de até 100 km por hora. A região estava sob alerta para chuvas severas no momento da tragédia. 17 pessoas morreram, entre 1 e 76 anos de idade. Tia perdeu 9 familiares na tragédia, entre eles o marido e os 3 filhos. Ela conta que o barco foi varrido por uma grande onda. Já na água, começou a gritar, mas não conseguiu ouvir ou ver ninguém. E chegou a pedir para morrer. Tia conta que o capitão mostrou os coletes salva-vidas, mas disse que não havia necessidade de usá-los. A tripulação pediu que todos permanecessem sentados. Passageiros de outra embarcação maior que estava no lago filmaram o momento do acidente e tentaram ajudar.
As autoridades agora investigam se houve negligência na tragédia, mas um relatório final pode demorar até um mês. A embarcação era um duck boat, uma réplica de um veículo militar anfíbio que pode se locomover tanto em solo quanto sobre a água. Esse tipo de embarcação é comum em áreas turísticas nos Estados Unidos. I've never had to recover from something like this. I don't know if it is. Tia Coleman não sabe se vai conseguir recomeçar a vida. Ela não sabe por onde começar. A lot of support. That's all I know. I don't know how to begin. Tristeza, hein? Banhistas se impressionaram com a formação de uma tromba d'água numa praia da Rússia. Moradores e turistas filmaram o fenômeno na região do Mar Negro. A tromba d'água é um tornado de ar e água que se forma sobre uma superfície líquida. Na maioria das vezes, o fenômeno surge a partir de nuvens de tempestade em cima do mar, mas também pode acontecer sobre rios, dependendo das condições meteorológicas. 3 homens com idades entre 22 e 26 anos foram presos depois que um menino de apenas 3 anos ficou gravemente ferido num ataque com ácido na Inglaterra. O garoto foi encontrado nesta loja com queimaduras no rosto e nos braços. Ele recebeu alta do hospital, mas os médicos não sabem as sequelas que a criança terá no futuro. Um quarto suspeito já havia sido detido no sábado. Em uma troca de ameaças, o presidente americano Donald Trump alertou o presidente iraniano que nunca mais ameace os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas. Hassan Rouhani disse a Washington para não brincar com fogo, porque um conflito com o Teherã representaria começar a mãe de todas as guerras. A Assembleia Nacional de Cuba aprovou um projeto de reforma da Constituição do país comunista. Entre as mudanças está o reconhecimento da propriedade privada. A proposta vai passar por uma consulta popular e a versão final será votada em um referendo até o fim deste ano. Uma imagem impressionante mostra uma onda de lixo numa praia da República Dominicana. O vídeo mostra o lixo cobrindo totalmente a água desta praia na capital Santo Domingo. Centenas de funcionários públicos, membros da Marinha e das Forças Armadas ajudam na limpeza do mar. Durante os últimos 9 dias, 520 toneladas de resíduos já foram retiradas do local. Parte do lixo vai ser reciclado. Especialistas dizem que isso acontece quando uma forte tempestade atinge a região. E um grande incêndio florestal transformou a paisagem de um dos principais pontos turísticos da Grécia. O Partenon, construído na Acrópole de Atenas, no século V a.C., foi tomado por uma nuvem de fumaça. O céu ficou todo alaranjado, o incêndio fica a cerca de 50 quilômetros da capital grega. O calor e o tempo seco dificultam o combate às chamas e várias famílias já tiveram que sair de casa. Você vê então nas imagens como ficou o céu naquela região. Ao menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque suicida provocado por um homem-bomba na entrada do aeroporto internacional de Cabul. A explosão ocorreu no momento da chegada do general e chefe de guerra que voltou ao Afeganistão após um ano de exílio na Turquia. Oficiais do governo, líderes políticos e partidários estavam reunidos no aeroporto para receber o influente líder uzbek e ex-senhor da guerra quando a explosão aconteceu. Dostum, que se encontrava em um veículo blindado, nada sofreu, segundo seu porta-voz. O suicida estava a pé, de acordo com o Ministério do Interior, que acrescentou que entre as vítimas se encontra uma criança e membros das forças de segurança. Dostum, que é acusado de violações dos direitos humanos no Afeganistão e estava na Turquia desde maio de 2017, foi recebido como uma celebridade. Sua volta, que foi alvo de muita especulação, acontece em meio a violentos protestos em várias províncias no norte do país, seu tradicional reduto. E durante a nossa programação, você vem acompanhando uma campanha da Record News sobre a importância do voto consciente. O recado de hoje vem da Daiane Bombarda. Você sabe o que faz um governador? E os deputados federais e estaduais? Procure saber quais são os deveres de cada um deles. Em outubro, vote consciente.
Na Inglaterra, um motoqueiro foi preso depois que a polícia descobriu vídeos dele pilotando em alta velocidade. O jovem de 26 anos ultrapassava os 300 km por hora e ele mesmo gravou o painel da moto para provar a ousadia. Ele também realizava acrobacias perigosas, ultrapassava o farol vermelho, andava na contramão, tudo registrado em vídeo, muitas vezes acompanhado por outros motociclistas. Durante uma investigação sobre uma motocicleta roubada, a polícia descobriu no computador do motociclista centenas de vídeos de motos sendo conduzidas de forma imprudente. Ele foi condenado a 1 ano e 9 meses, depois de se declarar culpado de 5 acusações de direção perigosa. Ele também se declarou culpado de ajudar um infrator na retenção de bens roubados. Esse cavou a própria cova, né? E a seguir tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e os bastidores de Jesus, a nova novela da Record TV. Mundo Meio-Dia volta em instantes, agora 12:12. Um estudo publicado em uma revista científica norte-americana diz que a vacina contra a tuberculose pode ser uma alternativa para tratar diabetes tipo 1. A pesquisa ainda está em fase inicial, mas a publicação chamou a atenção do mundo inteiro, como conta a correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos. Todo mundo já ouviu falar nela, BCG, uma vacina super importante que protege contra a tuberculose, uma doença infecto-contagiosa que afeta os pulmões. Só que agora, cientistas norte-americanos dos laboratórios de imunobiologia do Hospital Geral de Massachusetts e da Escola de Medicina de Harvard publicaram um estudo dizendo que a vacina BCG também pode ser eficaz para tratar diabetes tipo 1. A doença faz com que o pâncreas produza pouca ou nenhuma insulina e deixa o organismo incapacitado de usar o açúcar no sangue para produzir energia. A diabetes tipo 1 não tem cura, mas pode ser controlada com injeção diária de insulina sob orientação médica. De acordo com a Associação Americana de Diabetes, cerca de 25 milhões de norte-americanos têm diabetes tipo 1. O que os pesquisadores esperam com essa descoberta é baratear o tratamento da doença. Especialistas estimam que só em 2017 foram gastos aqui nos Estados Unidos o equivalente a 900 bilhões de reais em custos médicos para tratar a diabetes tipo 1. Os pesquisadores acompanharam os pacientes por 5 a 8 anos. Eles disseram que todos tiveram melhoras significativas depois que receberam doses da BCG. O estudo ainda é considerado pequeno, mas a publicação foi suficiente para deixar a comunidade científica em alerta. Os pesquisadores agora tentam encontrar evidências clínicas para publicar a pesquisa completa daqui a alguns anos. Ainda neste ano, mais 150 pacientes diabéticos vão começar a ser monitorados pelo menos até 2023. Portugal foi eleito pela segunda vez seguida o principal destino turístico da Europa. As belas praias do país estão entre os atrativos para os visitantes, mas a encosta íngreme e rochosa pode ser um perigo para turistas desavisados. Estar diante desta paisagem e não fazer um registro é praticamente impossível. A geografia da costa portuguesa encanta turistas do mundo todo. Yeah, I love it. Mas para não transformar o passeio em pesadelo, é preciso cuidado, principalmente em pontos com grandes áreas rochosas, como a bela praia de Ericeira. No mês passado, um casal australiano foi tirar uma selfie neste muro e morreu, ao cair de uma altura de mais de 30 metros. Moradora da região, Dulce sempre faz o mesmo alerta para os visitantes. Mas quando venho, chamo sempre a atenção às pessoas que vêm comigo para terem cuidado. Em Cascais, o risco é outro, são os deslizamentos. Mas nem as rochas instáveis e os avisos das autoridades afastam os visitantes mais ousados. Nós estamos no limite de segurança. Daqui, as pessoas não deveriam passar.
mas principalmente os turistas desafiam o perigo para ter a melhor vista. Não, não é seguro, mas é só porque fica mais bonito mesmo. Em março, um jovem brasileiro morreu depois de ser atingido por uma rocha enquanto acampava em uma praia portuguesa considerada zona de perigo. Segundo a Marinha de Portugal, não existe uma estatística sobre os números de acidentes, mas o desrespeito às regras de segurança é a principal causa de mortes. E por vezes as pessoas desrespeitam essa sinalética e vão tirar ou uma selfie ou uma foto ou mais perto para apanhar mais o mar ou para apanhar mais a paisagem, e às vezes é a última foto da vida delas, infelizmente. Pois é, fico alerta, mas a imagem de fato encantadora, né? E vamos agora para o nosso giro de câmeras pelo mundo. Você já sabe, as imagens são do serviço de streaming Earthcam. Vamos começar hoje na Tailândia com imagens da praia de Pattaya. Por lá já é noite, como a gente vê, agora são 10 horas e 22 minutos, com temperatura de 29 graus. E agora nós vamos para Toronto, no Canadá. Céu promete ficar fechado, a gente já observa algumas nuvens aí. Nesse momento a temperatura é de 24 graus, agora 11h22 da manhã. E para encerrar, vamos lá para a avenida mais famosa do mundo, estamos falando da Times Square. Segunda-feira chuvosa em Nova York, por lá o dia também promete ficar bastante fechado. Temperatura nesse momento é de 25 graus e assim como Toronto, agora são 11 horas e 23 minutos em Nova York. A nova novela da Record TV vai mostrar passagens pouco conhecidas da vida de Jesus. E o figurino ajuda a contar essas histórias. Para as gravações no exterior, 80 malas de roupas foram despachadas para Marrocos e se juntaram às centenas de peças produzidas lá. O resultado de tanto cuidado na produção você acompanha em Jesus. A estreia é amanhã, às 8h45 da noite. História de 2000 anos, recriada na tela da TV. Uma superprodução para levar o telespectador de volta à época em que Jesus viveu na Terra. As roupas precisam retratar a época. Por isso, o trabalho de pesquisa histórica é muito importante para o figurino. Ninguém deve saber desse nosso acordo com os romanos. Cerca de 600 peças vieram do Brasil para Marrocos, onde parte das cenas é gravada. Ao todo, foram 80 malas de roupas. São 50 atores, basicamente, alguns vieram até de outros países. E nós fora os figurantes. Acredito eu, com 600, 700 figurinos, tá, no total de toda a produção que nós estamos aqui no Marrocos. 600 só para as gravações no exterior. Túnicas, vestes, armaduras. Ao todo, serão 8.000 figurinos para compor os personagens que fazem parte da novela Jesus. Muitos deles usam roupas assim, olha, como esta, feita de tear, um tecido de fibra natural bem rústico e semelhante ao que era usado na época. Figurino usado principalmente nas caracterizações do povo hebreu. Que o Senhor conforte a todos que perderam entes queridos no dia de hoje. Bem diferente da matéria-prima utilizada para o núcleo de Herodes, por exemplo. Você está avisada. Além dos figurinos feitos no Brasil, o acervo conta com muitas peças produzidas em Marrocos também. Um galpão enorme, com mais de 1.200 figurinos. E não para por aí. E nessa mesa, olha só, os acessórios utilizados por homens e mulheres romanos, hebreus, gente do povo, do palácio. Então aqui a gente tem, ó, anéis, pulseiras. Difícil mesmo é dar conta de tudo isso. E qual o segredo para que nada saia errado?
Junto com esse documento, que é o pedido de roupa, de continuidade, nós temos também a ajuda da prova de roupa. E aí nós trabalhamos com todo o caminho que nós fizemos, o que nós pensamos para cada cena. Para atender ao pedido do rei da Judéia. O resultado está em cada cena. Uma viagem no tempo, um mergulho na história mais emocionante do mundo. Desde que se mantenham no poder, meu caro. Claro. Eu experimentei em cena muita coisa e na preparação para as cenas não me resta dúvida de que eu saio desse trabalho, já sinto na pele, já sinto em mim uma transformação muito grande numa pessoa melhor. Jesus, a nova novela da Record TV. A estreia é na próxima terça-feira, às 8h45 da noite. Proteja-nos de todo o mal. Amém. Amém. E agora a gente fala de esporte na partida de abertura da International Champions Cup, um dos principais torneios de pré-temporada dos clubes europeus. Borussia Dortmund venceu o Manchester City. Depois do brasileiro Douglas perder a bola ainda no campo do Manchester, o Borussia encontrou espaço e puxou um contra-ataque que terminou neste pênalti. Mário Götze marcou o único gol da partida disputada em Chicago, nos Estados Unidos. Faltou pouco para o goleiro bravo defender a cobrança. E também teve Bayern de Munique e PSG aqui na tela da Record News. Mesmo com o Buffon, quem levou a melhor foi o Bayern de Munique. A equipe alemã venceu por 3-1 de virada, com gols de Martinez, Renato Sanches e Zirkzee. Timothy marcou para os parisienses. O duelo começou com o time francês criando mais oportunidades na primeira etapa. Até 15 minutos do primeiro tempo, os alemães pouco tinham feito na partida. No entanto, após o intervalo, o time de Munique conseguiu se encontrar, enquanto os franceses deixaram espaços para levar a virada. E ontem foi a vez de Liverpool e novamente Borussia Dortmund, que entrou mais uma vez em campo. O primeiro gol saiu aos 24 minutos. O zagueiro Van Dijk fez de cabeça para o Liverpool. O empate veio de pênalti. Pulisic marcou. A virada também foi dele, depois de receber na entrada da área e tirar do goleiro. Já nos acréscimos, o Borussia aumentou. Larsen marcou no rebote e fechou o placar. Borussia 3, Liverpool 1. E na quarta-feira tem a Juventus contra o Bayern de Munique a partir das 7h45 da noite, aqui na Record News. And here we go then. Champions Cup, a emoção dos jogos do maior torneio de pré-temporada de futebol do mundo. Times como Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, PSG e Roma, juntos, se preparando para os principais campeonatos europeus. E nesta quarta-feira, a partir das 7h45 da noite, tem Juventus e Bayern de Munique, direto da Filadélfia, nos Estados Unidos. Champions Cup 2018 é aqui na Record News. E tem mais esporte chegando agora com o Torcida Futebol Clube, o Mundo ao Meio-Dia. Fica por aqui, a gente volta a se ver amanhã. Até lá.